Olá, estudante! Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. Essa é a nossa aula de número 20 para o 8º ano do ensino fundamental. Passeando no continente americano, nós vamos falar sobre o Canadá. Nessa aula nós vamos falar sobre o Canadá e nós vamos também falar sobre o México, mas nas próximas aulas. Então nós vamos focar ainda no subcontinente América do Norte. Tranquilo? O Canadá é um país muito grande. Em extensão, é o segundo maior país do mundo. E nós podemos dizer que a grande característica que a gente vai focar muito é que, apesar de ser o segundo maior país do mundo em extensão, o Canadá só perde para a Rússia. O Canadá, ele não é um país populoso e também não é totalmente povoado. Embora Canadá venha estar fazendo uma lembrança, o nome, a origem do nome Canadá, ele vai lembrar ou retomar essa questão de povoado, tá? Mas o Canadá, o país, ele é grande em extensão, porém, ele não é populoso e também não é totalmente povoado. E nós vamos ver isso nessa aula, principalmente. Aqui nós temos o guarda da Polícia Montada, canadense, e como símbolo que está na bandeira do Canadá. E algo interessante, eu falo que a autoestima canadense é muito grande, porque essa bandeira, ela retoma a seguinte filosofia: Canadá, o lugar aonde todos querem morar, o lugar onde todos querem viver, certo? E por quê? Tem uma qualidade de vida muito grande. Então, por isso eu brinco que o canadense, ele naturalmente, ele tem que ter uma autoestima muito grande, porque essa bandeira, a cor, o desenho, a cor, tá? Ele remonta para isso, dizendo para o mundo: é o lugar onde todos querem estar. E essa polícia montada canadense, ela é famosa e interessante, A bandeira, a cor que é utilizada na bandeira, ela vem dos fortes da colonização. E aqui nós temos um mapa do Canadá, está na América do Norte, faz fronteira com os Estados Unidos ao sul, tá? Também nós temos aqui, no Nordeste, no Noroeste, perdão, Nordeste está pro lado de cá, do leste. Aqui é do Oeste, Noroeste. E essa região aqui é uma região mais povoada. No norte do Canadá, nós vamos ver ainda num outro mapa, que é literalmente um vazio demográfico. Por que, Eliane? Um país tão grande, que tem uma qualidade de vida excelente, diga-se de passagem, um dos melhores lugares do mundo para se viver, tá? O clima vai influenciar diretamente para que essa região no norte aqui seja realmente um vazio demográfico, um frio muito intenso, é congelante.
tá? Eu conversei uma vez com um professor e ele passeou. No estágio que ele fez, ele morou bem no norte do Canadá. Ele falou que até para pescar, eles montavam aqueles iglus. Se pescasse dentro do iglu, ele tirava o peixe, ele não estava congelado, não. Mas se quisesse congelar, era só chegar fora do iglu. Não demorava muito tempo, não. Por quê? O frio é muito intenso. Por quê? O norte do Canadá está nas altas latitudes. Ao longo da fronteira com os Estados Unidos, onde as condições climáticas são mais amenas, são mais propícias, né? Encontra-se a maior concentração populacional do país. Então, olhe bem, voltando, nós temos aqui, ó, nessa região aqui, nós temos a maior concentração populacional. E olha que interessante, o Canadá é o segundo maior país do mundo. O Brasil é o quinto, tá? O Brasil tem uma população de aproximadamente, eu vou arredondar, 200 milhões de habitantes. O Canadá não chega a 50 milhões de habitantes. Então, a diferença é muito grande. Agora, moro num país tropical. O Brasil é um país tropical. O clima é muito diferente de um país que está na zona temperada norte e grande parte do país, inclusive nas altas latitudes da zona polar. As áreas mais densamente povoadas, que reúnem cerca de 62%, então 62% está onde? São a região dos Grandes Lagos, o Vale do Rio São Lourenço. Nesses locais, as densidades demográficas ultrapassam a 200 habitantes por quilômetro quadrado. Mas a densidade demográfica do Canadá é bem pequena. Olha bem, a densidade demográfica chega no norte, tá? Menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Podemos dar como exemplo o Brasil. Se eu pegar São Paulo, eu vou pegar também uma densidade demográfica de aproximadamente 200 habitantes por quilômetro quadrado. Mas se eu pegar na Amazônia vai chegar a 3 habitantes por quilômetro quadrado. Só que o Brasil tem uma diferença. O Brasil é um país populoso, tá? Ele varia entre quinto e sexto maior em população. É o quinto em extensão e, ultimamente, ele tem variado entre quinto e sexto de população. Mas, quando eu falo a densidade demográfica do Brasil, é aproximadamente 23 habitantes. Isso porque o território é grande, mas o número da população também é grande. Porém, aqui no Canadá, o país é maior ainda e a população é bem menor. As cidades mais populosas são Toronto, Montreal, Quebec e Ottawa, a capital do país. Olhem bem, nós temos aqui algumas das cidades mais povoadas, tá? Elas estão nessa região e que tem um grande número de população. E é importante falar também que nós falamos aqui sobre o Rio São Lourenço. Nessa região predomina a língua francesa. Só lembrando, o Canadá é bilíngue também. Inglês e francês, certo? Mas nós vamos aprofundar nisso daqui a pouquinho. E o norte do território canadense, onde ocorrem os climas mais frios,
é pouco povoado, chegando a menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Eles não cortam ninguém não, viu, pessoal? É porque é extremamente frio. Então, existe o quê? Um vazio demográfico. E aqui nós temos um mapa para mostrar isso para a gente. Primeiro mapa, nós mostramos a divisão política canadense. Aqui, a demografia. Observe que a concentração populacional está aonde? No sul do país. E na fronteira com os Estados Unidos. Eliane, mas aqui a noroeste é também fronteira com os Estados Unidos? Sim, é o Alasca. Mas o Alasca também não é um lugar de concentração populacional norte-americano, não. Norte-americano, estadunidense. Tá certo? Vamos corrigir isso aí, né? Então, cada pontinho desse, tá? Representa uma área de enumeração, uma área onde foi contada a população. Então, nós percebemos que no norte do Canadá, nós temos literalmente uma área de vazio demográfico. Algumas pessoas vão falar anecúmena, quer dizer, não é povoado, devido à intensidade do frio. Tá certo? E nós temos aqui algumas das cidades. Nós vamos ver que aonde há concentração, o clima é mais favorável. E lembrando, pessoal, quando eu falo que o Canadá é um país muito frio, eu não posso esquecer que, por estar na zona temperada, olha bem, principalmente aqui na divisa com os Estados Unidos, tem as 4 estações do ano muito bem definidas. E o verão é quente, tá? Eu não posso esquecer esses detalhes. Mas o inverno é extremamente rigoroso. Aqui no norte, eu já vou ter prevalecendo o inverno. O verão são algumas semanas no ano. E mesmo assim é frio. Esse é o diferencial. Tá? Eliane, no sul, neva? Neva. No inverno é rigoroso. Lembrando que a característica de um país que está na zona temperada são as 4 estações muito bem definidas. Aqui nós temos uma cidade e o rio, tá? São Lourenço. É um rio muito caudaloso. Aqui já está no inverno, vocês observam que parte dele já está o quê? Se congelando. Tá? Às vezes, eu assisto alguns programas que mostram sobre as estradas no mundo todo, e no inverno, tá? Alguns lugares onde, quando chega a primavera, o verão, o rio, a água está no seu estado líquido, no inverno é tão sólido que fazem estradas por aqueles lugares. Tá certo? Por quê? É o que eu acabei de falar, é o clima interferindo na distribuição da população e até no crescimento. Entre os traços distintos da estrutura demográfica canadense está o alto índice de idosos na população. Isso porque a qualidade de vida da população é excelente. Nós já falamos para vocês, né, que até a autoestima, ao construir a bandeira do país, eles mostraram isso. A sua autoestima é muito grande. O tremular daquela bandeira está dizendo, olha, é o lugar onde vocês querem vir morar. Então, e isso, junto, associado a essa expectativa de vida, associada à baixa natalidade, quer dizer,
poucos filhos por casal, o crescimento vegetativo canadense é muito baixo. Então, para dizer a verdade, o crescimento vegetativo está praticamente nulo e negativo. Quer dizer, a população não está crescendo. E aí o que o governo faz? Cria mecanismos para atrair imigrantes, para poder renovar a força de trabalho. E também incentivar a sua população. Né? Com baixo crescimento vegetativo da população, o Canadá tem enfrentado problemas de escassez de mão de obra. Para superá-los, olha bem, desde a década de 90, por quê? Toda política que envolve crescimento da população, ela não pode começar agora para daqui a 2 anos. O estudo tem que ser muito anterior. Então, olhem bem, na década de 90, no século passado, o governo ofereceu facilidades para a entrada de imigrantes. Ele estava atraindo pessoas. Oi, Eliane, então a gente perdeu essa chance? Mais ou menos. Hoje essa atração ela ainda existe, porque a população canadense hoje é uma população mais velha e ainda continuam tendo poucos filhos. Porém, as regras ficaram mais rígidas. Por quê? Primeiro, a indústria está desenvolvendo, a indústria não está precisando tanto de mão de obra. O mercado precisa de uma mão de obra o quê? Mais qualificada. Então, se você quer crescer e se inserir bem nesse mercado, você tem que se especializar. Ok? Então, ofereceu algumas facilidades para a entrada de imigrantes. Com isso, cerca de 1 milhão de pessoas migraram para o Canadá, atraídas pela oportunidade de trabalho e pelo elevado nível de vida. Foi aquilo que eu falei para vocês. A qualidade de vida é muito boa. Nos últimos anos, porém, foram adotadas medidas restritivas. Até porque o governo não quer que o país aumente demais o número de pessoas e a qualidade de vida venha a cair. Então, mas existe essa oportunidade ainda. Porém, você tem que se qualificar para ela. Ok? Etnias e línguas. Os descendentes de franceses e principalmente de britânicos, que é a maioria da população canadense. O predomínio de pessoas dessas duas origens e a própria história do Canadá explicam por que o inglês e o francês são os 2 idiomas oficiais do país. No entanto, 70% da população só fala o inglês e apenas uma minoria se expressa nas 2 línguas. Outros grupos europeus, além de indígenas e inuits e imigrantes asiáticos e latino-americanos, completam a composição do país. Isso aqui é a composição étnica e as línguas faladas. Toronto é a maior das cidades do Canadá e a 4ª maior da América do Norte. É considerada uma das cidades multiculturais do mundo. O que é isso? O que é isso? O que isso implica? Implica dizer que você vai encontrar pessoas de praticamente quase todos os lugares do mundo. Então, é uma das cidades multiculturais do mundo, onde você poderá conhecer pessoas de todos os cantos do planeta. Tá? Além disso, é um grande polo industrial e financeiro. Vamos brincar? Toronto é a São Paulo canadense. Mas, literalmente, para exemplificar para a gente, eu posso fazer essa correlação.
Toronto é a São Paulo canadense. Ok? Isso é importante a gente ter essas noções, tá? Por quê? Olhem bem, e abrigar milhares de sedes de empresas é conhecida como uma cidade global, alfa, com alto número de influência nacional e internacional. Isso nós também vemos na cidade de São Paulo. Aqui uma foto para a gente ter uma visão da cidade, né? E aqui mostrando que a gente encontra muitas etnias, várias pessoas de vários lugares do mundo, tá certo? Essa foto ela vem mostrar para a gente isso, que nós vamos encontrar várias pessoas, várias culturas, e isso é importante. E isso revela o crescimento e o desenvolvimento do lugar. Tranquilo? Aqui as nossas fontes, certo? E agora é com você, tá certo? Essa foto aí é para mostrar o animal que é símbolo do Canadá, né? Mas faça a diferença, estude e acesse a nossa plataforma SMED-GV. É muito importante. Para acessar a nossa plataforma SMED-GV é muito fácil. Basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Acesse também as nossas redes sociais. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Tchau, tchau. Até a próxima.